Fala, Fere aí, tudo certinho? Vídeo de resolução de questões. Selecionei as questões que os alunos estavam com mais dificuldade. Vou começar pela oitava, certo? Ela é do experimento de Thomas Young. Essa questão é um pouco longa, o texto dela, então vamos tentar ter atenção e não ler o texto, certo? Não, você vai ter uma questão do Enem. Vai logo para o comando da questão, certo? O comando da questão está aqui, ó. Ele fala assim: sabendo-se que a separação entre os máximos de intensidade luminosa ΔX é de 1 centímetro, qual é o valor do diâmetro do fio de cabelo? Cara, eu tenho que aplicar a formulazinha do experimento Thomas Young. A formulazinha, ela é assim, ó. ΔX igual a comprimento de onda vezes Dzão sobre Dzinho, certo? Onde Dzinho é justamente o diâmetro dessa fenda, desse obstáculo que ele faz, certo? Na aula, não sei se tu se lembra, que o Dzinho eu determinei ele como sendo a distância entre as duas fendas. É a distância justamente do obstáculo que ele vai transpassar, certo? Então essa é a ideia central. Então o diâmetro do fio de cabelo é justamente o Dzinho, certo? Então é só aplicar a fórmula de forma direta para achar o Dzinho, que é o diâmetro. Eu substituo, coloco o Dzinho aqui em cima, lambda Dzão sobre ΔX, certo? Então fica Dzinho igual a... Aí eu vou colocar os valores agora, tudo que eu tenho aí, certo? Ele me dá na questão quanto equivale o lambda, quanto equivale o Dzão e quanto equivale o ΔX, certo? Eu tenho que prestar atenção em colocar tudo na mesma unidade, tudo tem que se casar na mesma unidade, certo? Então vai ficar Dzinho igual. O comprimento de onda ele me diz que é 650 nanômetros. Então vê como eu vou escrever aqui, ó. Comprimento de onda é 650 nanômetros, ou nanômetros, né? Então fica 650 vezes 10 a menos 9 metros, ok? Então essa é o comprimento de onda. Já vou colocar aqui, ó, 650 vezes 10 a menos 9 vezes o Dzão. O Dzão é justamente aquela distância entre o anteparo e o obstáculo ou as fendas que ele está utilizando para fazer a difração, certo? É isso daqui, ó. Dzão é isso daqui, beleza? E é tanto que ele fala aqui, ó, no finalzinho desse segundo texto aqui, ó. Após passar pelo fio, o feixe de laser forma um padrão de difração em um anteparo instalado a 2 metros de distância do fio, certo? Então, Dzão é justamente essa distância daqui. O Dzinho é a distância entre as fendas ou o tamanho do obstáculo que ele vai transpassar, certo? ΔX é a distância entre as franjas e o lambda é o comprimento de onda, certo? Então, ó, o Dzão ele já está em metros, já está tudo certinho. Então, eu só faço colocar ele aqui, beleza? ΔX é a distância entre as franjas e ele fala que ela vale 1 centímetro. Vou colocar aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 2, certo? Lembra que multiplicar por 10 a menos 2 é passar de centímetros para metros. Eu também posso fazer essa passagem dividindo diretamente por 100, beleza? Aí fica a teu critério aí como tu queira fazer. Como eu estou trabalhando com notação científica, eu transformei de centímetros para metros, desculpa, por notação científica também, certo? Fica mais fácil. Logo, finalizando essa continha daqui, D vai ser igual a... Vou fazer algumas operações aqui. Primeiro, 2 vezes 650 vai dar 1.300, certo? Vai dar 1.300. 10 a menos 9 com 10 a menos 2, esse 10 a menos 2 ele subiria positivo. Então fica 10 a menos 7, certo? Como está tudo em metros, já posso colocar em metros, beleza? Só que ele quer em micrometros ou micrômetros, certo? Então D vai ser igual a... Como eu quero diminuir esse número aqui, no caso aumentar, né? Porque está menos 7, eu vou passar para menos 6. Eu tenho que aumentar uma casa, certo? Aumentar uma casa aqui, ó, mais um. Para que eu aumente um expoente lá em cima, eu vou ter que voltar uma casinha. Então fica 130 vezes 10 a menos 6 metros. Professor, por que você somou mais um para dar menos 6? Porque como ele quer em micrometros, micro é justamente 10 a menos 6. Então fica D igual a 130 micrometros ou micrômetros, certo? Alternativa letra C. Desculpa, letra C não, né? Letra B. Letra B, 130 micrômetros. Tranquilo, fera, tranquilo.
Qualquer dúvida que tu tenha, conversa com a gente para a gente te ajudar, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Fera, 10ª questão, ele fala assim, ó, ela é de polarização. Nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água, empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionariam o problema descrito? Cara, se a luz ela vem com a polarização totalmente horizontal após entrar em contato com a poça, se eu quero eliminar essa luz que é totalmente horizontal, eu uso um filtro totalmente o quê? Eu uso um filtro totalmente vertical. Porque se o filtro é totalmente vertical, lembra comigo, I é igual a I0 cosseno ao quadrado de φ, certo? Se φ for 90 graus, que é justamente o ângulo entre o raio de luz e o filtro, esse cosseno vai dar zero. Se isso aqui der zero, 0 vezes I0 vai dar zero. Então a intensidade final vai ser zero. Então se eu quiser eliminar uma luz que é totalmente horizontal, eu uso um filtro totalmente vertical. Se eu quero eliminar uma luz que é totalmente vertical, eu uso um filtro totalmente horizontal. Tranquilo? Essa é a ideia, beleza? Então, a alternativa letra A. Eu vou usar um filtro totalmente vertical para eliminar essa luz que é totalmente horizontal. Beleza, fera? Então, vamos lá para a próxima questão. Questão 17. O estetoscópio é um instrumento utilizado pelos médicos para escutar sons corporais e consiste de uma peça auscultadora, tubos condutores de som e peças auriculares, que se adaptam ao canal auditivo do médico. Então, analise as afirmativas. Primeira afirmativa, ele fala assim, quando ele começa assim, eu já sei que está errado, mas, em alguns casos, existe uma exceção gigantesca, mas toda onda com frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz é onda sonora. Não, toda onda sonora audível tem essa frequência, essa faixa de frequência. Mas uma onda, ela pode ter essa frequência e não ser som? Pode sim, com certeza. Uma corda oscilando a 20 Hz. Só porque ela tem uma frequência de 20 Hz, ela é um som? Não, não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Não é só porque ela está entre essas frequências que ela é um som. Ela pode ser outro tipo de onda, entendesse? Então, falso. 2. Onda é energia que se propaga vibratoriamente. Cara, isso aí tá bem confuso, certo? Eu acho que muita gente pode ter marcado verdadeiro nisso, mas, cara, primeiro, vibração passa a ideia de onda mecânica, porque vibrar, você está vibrando moléculas, ok? Então, onda é a vibração a energia. Ele fala assim, onda é energia que se propaga vibratoriamente. Cara, quem vibra são as partículas, primeiro, antes de tudo, para ser onda mecânica. Então, ele está excluindo, ele está falando que é a energia que vibra, então está muito confuso, tá? Isso está errado em vários pontos, certo? Primeiro, está errado no ponto de dizer que onda tem que vibrar, não. Onda tem que oscilar. Se for uma onda eletromagnética, ela oscila, ela não vibra. Se for uma onda mecânica, quem vibra são as moléculas e não a energia. Então está bem confuso isso, então por isso que está errado, certo? Porque quem vibra não é energia, são as moléculas. E não é toda onda que precisa vibrar molécula para se propagar a energia. A onda eletromagnética tem propagação de energia sem vibrar moléculas, certo? Ela é uma oscilação de campo elétrico e campo magnético, então isso aí está falso, certo? Está falso. Terceiro item. Numa onda longitudinal, a energia se propaga ao longo da direção de propagação da onda. Cara, ele está falando o seguinte, ele está dizendo que numa onda longitudinal, a oscilação, que é justamente se é onda longitudinal, a gente pode considerar ela onda mecânica, né? Porque onda eletromagnética, ela tem que ser do tipo transversal. Então, se a onda é longitudinal, onda mecânica, ele está dizendo que a oscilação, a vibração das moléculas acontece num sentido, enquanto que a propagação dessa onda, a energia também se propaga neste mesmo sentido. É justamente o princípio da propagação longitudinal, né? Que a gente tem a oscilação e a vibração, a oscilação e a propagação, melhor assim dizendo, a oscilação e a propagação no mesmo sentido, certo? No mesmo sentido, na mesma direção. Beleza? Então isso aqui está verdadeiro. Então o primeiro item está falso, o segundo item está falso e o terceiro item está verdadeiro. Então apenas apenas o 3, letra D. Tranquilo, fera? Essa questão ela gera confusão no aluno por conta do item 2.
O item 3 ele é mais claro porque ele fala justamente como funciona a onda longitudinal, que está certinho. O primeiro item realmente está falso e o segundo item é que gera confusão. Mas lembra, só porque vibra não quer dizer que é uma onda, certo? E nem toda onda precisa vibrar para se propagar. Uma onda eletromagnética, ela não precisa vibrar, ela oscila seus campos elétricos e campos magnéticos. Beleza, fera? Então vamos lá para a próxima questão. Fera, 22ª questão. Ele fala o seguinte. Ele diz assim, ó, em um piano, o dó central e a próxima nota dó, que é o dó maior, apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas em cada uma das situações como apresentado nas figuras, em que estão indicados intervalos de tempos idênticos. Então, para um mesmo tempo, o dó central é a figura da esquerda e o dó maior é a figura da direita. Ele quer que você calcule a razão entre as frequências do dó central e do dó maior. Ele quer a razão entre as frequências. Cara, eu vou resolver essa questão diferente de como essa questão está tanto na resolução que eu mandei para vocês no grupo, tanto como alguns alunos me disseram que resolveram. Eu vou pensar e sem cálculo nenhum, sem muito arrodeio, eu vou tentar responder da seguinte maneira, olhando para a figura. O dó central, no mesmo tempo, ele acontece 2 picos, certo? Ou seja, ele acontece em um comprimento de onda. No dó maior, ele acontece 3 picos, ou seja, 2 comprimentos de ondas. Então quer dizer que para o mesmo tempo, o dó maior dá 2 ciclos, certo? Enquanto que para o mesmo tempo, o dó central dá um ciclo apenas. Como ele quer a razão entre as frequências do dó central e do dó maior, o dó central ele dá um ciclo, enquanto que o dó maior ele dá 2 ciclos. Então, quanto é a razão entre as frequências? 1,5. Porque um dá um ciclo e o outro dá 2 ciclos. Ou seja, esse tem 2 vezes mais frequência do que esse. Simples. Então, 1,5. Letra A. Tu entendeu, será como resolvi? Muita gente está resolvendo diferente. Muita gente está indo para o comprimento de onda, calculando a frequência para depois botar uma frequência sobre a outra. Isso dá errado? Não, não dá. Dá certo. Porém, tu perde mais tempo. Beleza? Eu pensei assim. Vê se tu gostou da ideia. Se tu não gostou, tu fala que eu tento ter outra abordagem contigo. Lembrando que na resolução que eu mandei no grupo tá diferente. Na resolução que alguns alunos mandaram para mim, que estavam pensando é diferente. Então eu tenho várias abordagens para te mostrar. Se tu não gostou dessa, tu me fala, beleza? Então vamos embora para a próxima e última questão. Fera, para a gente finalizar a 29ª questão, ele fala assim, ondas eletromagnéticas só podem ser percebidas pelos nossos olhos quando dentro de determinada faixa de frequência. Cara, essa determinada faixa de frequência é aquele grupo 2, aquele grupo da luz visível, certo? Beleza. Fora dela, não podem ser vistas, apesar de ainda poderem ser detectadas por outros meios. Numeradas por 1, 2 e 3, são apresentadas algumas características ou aplicações de determinadas ondas eletromagnéticas. Em seguida, estão indicados pelos números 1 a 5 os nomes usuais de certas radiações. Eu vou ler a aplicação e vou aplicar a radiação correta. Tranquilo, fera? Basicamente isso. Então, vamos lá. Primeiro, é emitido por corpos aquecidos. Cara, quando ele fala isso, emitido por corpos aquecidos, provavelmente ele está falando de calor. E calor é o infravermelho, certo? Mas vamos continuar. E é através deste tipo de radiação que recebemos o calor do Sol. Permite a fabricação de óculos para visão noturna, dentre outras aplicações tecnológicas. Perfeito, infravermelho, certo? Infravermelho. Só essa parte aqui, pessoal, que eu vou só fazer uma reclamaçãozinha. É através desse tipo de radiação que recebemos o calor do Sol. Não, não é através apenas desse tipo. Ele não usou a palavra apenas, certo? Mas pelo jeito que ele falou, deu a entender que seria apenas isso. Então, isso está errado, assim, não é que está errado, está incompleto, certo? Mas a gente pode considerar certo até porque ele não usou a palavra apenas, certo? Se ele tivesse utilizado, é apenas através desse tipo de radiação que recebemos o calor do Sol. Falso, a gente recebe o calor do Sol através do ultravioleta, certo? UVA, UVB, UVC, certo? Mas UVC não é importante, mas UVA e UVB.
Beleza, então o primeiro está verdadeiro, a gente está verdadeiro para o infravermelho, certo? Então a gente pode considerar, então é um infravermelho mesmo. Então é o terceiro, beleza? Tá incompleta essa frasezinha aí, mas ok. Vamos lá, segundo. É um fator importante na produção de melanina, o pigmento que bronzeia a pele, mas o excesso de exposição a esse tipo de radiação pode provocar câncer de pele. Cara, isso aí tá perfeitinho com ultravioleta, certo? Com ultravioleta, tá perfeitinho. Não tá feito o trecho, tá um pouco incompleto. Tá perfeitinho, massa. Vamos embora. Terceiro, produzido pela rápida desaceleração de elétrons que incidem no alvo metálico. São largamente utilizadas em medicina na realização de exame de imagens. Cara, ei. Realização de exames de imagens. Exame de imagem, medicina, raio-x. Certo? Tranquilo? Então, 5. 3, 1 e 5. Alternativa, letra C. Cara, só para dar um porém aí, a gente já usou raio-x, o infravermelho e usou ultravioleta. O micro-ondas ele é utilizado tanto no aparelho de micro-ondas como também na comunicação entre celular, beleza? Celular e antena, celular e celular. 3G, 4G, por aí vai. Entre celular e celular também é utilizado o Bluetooth também, por aí vai. O infravermelho também. E o raio gama, cara, ele medicinalmente a gente pode utilizar ele de várias formas. O teu professor de biologia vai te explicar melhor. E acho que até em radioterapia, não sei se usa especificamente um raio gama muito energético, pode usar um fator menos energético dele, mas o raio gama ele é mais utilizado como poder bélico, certo? Ou então como processamento de energia nuclear, beleza? Então, assim, seria uma das aplicações de raio gama. Tranquilo, Fera? Então, terminamos por aqui o vídeo. Qualquer dúvida, por favor, conversa comigo, certo? E bom estudo para vocês, beleza? Um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!